Eu sou Samuel Santos, do canal O Pregador MR. Convido a você a viajar comigo nessa série que nós vamos começar hoje. Vamos estudar sobre o livro de Gênesis. Claro que não é sobre o livro todo, mas o princípio da criação, né? O tema desse estudo, dessa série, é Gênesis, o mistério da criação. Esta é a primeira parte. Eu gostaria que você prestasse atenção a tudo e, como eu sempre falo, né? Aquilo que o teu coração e o Espírito Santo testificar no teu coração, confirmando no teu coração que você possa receber. É claro que você já deve ter ouvido várias interpretações, né, vários conceitos, princípios quanto ao livro de Gênesis, da criação, do princípio, né? Somente capítulo 1, 2 e 3, mas isso aqui foi o que Deus colocou no meu coração. Antecipo a você que não aprendi, nem ouvi de homem nenhum. Eu sempre tive o cuidado de buscar esclarecimento em todas as dúvidas que eu encontro dentro da palavra de Deus, diretamente com o Espírito Santo. E o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor tem me abençoado nesse sentido e tem me, digamos, confirmado muita coisa dentro da palavra de Deus, através daquilo que eu mesmo busco em Jesus, em Cristo, né? Então, assim, preste atenção em tudo que nós vamos falar e que Deus possa abençoar o teu coração em nome de Jesus, amém? Então, vamos estudar aí 5, 6, 7, não sei quais são as quantidades, né, de vídeos que nós vamos estudar, mas certamente Deus vai falar muito ao teu coração em nome de Jesus, amém? Então, se inscreva se você não é inscrito, correto? Nos ajude aí em nome de Jesus. Vamos lá, para a glória do Senhor. Gênesis, o mistério da criação. Aleluia, muito bom, gente. Capítulo 1 de Gênesis, a criação do céu e da terra e de tudo o que neles se contém. Diz assim o primeiro versículo, versículo 1 e versículo 2. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Obrigado, Senhor, que o Senhor possa acrescentar os teus valores ao nosso coração, nos abençoe nesta leitura, Senhor, para esclarecimento, meu Pai, da tua palavra em nome de Jesus, para uma boa edificação. Obrigado e amém. Graças a Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Amém. Aqui já existe aqui uma observação que nós já podemos fazer quanto os céus e a terra, né? Deus criou. Esses céus nós sabemos, nós podemos concluir, é fácil de concluir isso, que não está falando do céu físico, do céu que nós conhecemos, desse céu que nós estamos vendo, amém? As estrelas, o sol, a lua, a expansão que os nossos olhos alcançam. Não é esse céu físico que a Bíblia aqui no caso no versículo 1 está falando, porque esse céu que nós conhecemos e vemos fisicamente só foi criado depois. Então esses céus, acredito eu, pelo Espírito de Deus, que fala da habitação de Deus, os céus de Deus, ou seja, os céus aonde Deus habitava, os céus aonde se encontrava o seu exército, o exército de Deus, o exército dos anjos de Deus, serafins, querubins, enfim. E a água também está, nós podemos incluir nesses céus, porque são elementos existentes nesse céu que o versículo 1 está falando. Céus e a terra, céus de Deus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Amados, só para observação rapidamente, para nós não estendermos nesse assunto, porque não convém, porque não traz edificação nenhuma. Eu sou daqueles que, pelo menos, né, afirmo isso com toda a convicção, de que não acredita nessa teoria que a ciência prega sobre, né, não é nem sobre o homem, porque nós sabemos que isso não faz parte da verdade de Deus, mas sobre os dinossauros, amados. Eu tenho toda a liberdade de não acreditar nisso. Eu não sou obrigado a acreditar no que a ciência prega, no que a ciência diz. Aí você pode dizer, mas existem provas, acharam ossos, acharam, né, fósseis, aquela coisa toda, papapá. Não, amado, sinceramente, por mais que se encontre, digamos, argumento, elementos que falam sobre a possibilidade de haver dinossauros aqui na Terra, eu não vou acreditar, eu não sou obrigado a acreditar.
Eu sou pregador da palavra de Deus, eu tenho que trabalhar com as evidências que a palavra de Deus me apresenta, amém? Você concorda comigo? Né? Não é porque a ciência provou, a gente pode provar, testar, pode fazer o que for, eu não sou obrigado a acreditar. Não sou obrigado a introduzir os dinossauros aqui na Bíblia. Então, só para poder, né, já descartar essa possibilidade, né, porque a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia. Vazia de quê? Vazia de elementos, vazia de água, de ar, de terra, vazia de luz. Então como é que pode existir dinossauro nesse período, nessa circunstância, digamos assim? Sem forma e vazia, está dizendo que estava vazia, não tinha nada. É muito simples nós, né, concluirmos isso aqui, não precisa ficar buscando artifícios ou argumentos para trazer os dinossauros para esse tempo aqui, para essa situação aqui. Então ninguém é obrigado a acreditar nisso, eu não creio, então eu não vou falar disso aqui, eu vou dizer o que a Bíblia me apresenta como evidência de que a terra era sem forma, ou seja, não havia forma na terra, não havia água, né? Imagina aí a terra sem água, gente, olha aqui, tá vendo assim, esse globo? Imagina aí a terra, né, sem a água, era sem forma realmente, né? Um pedaço de pedra, de rocha, sem água, sem ar, sem elemento nenhum, e correto? E vazia. Então, é só você. Porque o que dá forma redonda à Terra, claro, você deve saber disso, é justamente o fato das águas nivelarem, digamos assim, todos os espaços existentes aqui. Então, era sem forma e vazia, correto? E havia trevas sobre a face do abismo, ou seja, eu acredito que essa face do abismo aqui está se referindo a toda a Terra. A camada que envolve toda a Terra. Você pode até criar aí uma ideia, como eu crio, de que essas trevas que cobriam a Terra, né, é a camada que nós conhecemos hoje como a atmosfera, né? As camadas, os gases existentes na atmosfera. Então, digamos que seja nessa proporção aqui, pelo tamanho da Terra, né? Digamos que seja mais ou menos dessa proporção aqui. Então, eu acredito que trevas estava relacionada a isso aqui, ó. Em toda a Terra, né? Não na sua forma redonda aqui, mas, né, em toda a superfície da Terra havia trevas. Amém? Então, era sem forma e vazia e havia trevas. A única evidência, amados, que existe na Bíblia para dizer que existe algum acontecimento, algum fato que aconteceu durante esse período aqui, porque do versículo 1 e 2 até o haja luz, que é o versículo 3, né, houve aqui um grande espaço de tempo. Eu acredito que isso aqui não aconteceu de dias, nem semanas, né, calculando assim mais ou menos, porque não havia sol, não havia lua para calcular essas coisas, mas acredito realmente que passou-se aqui vários tempos para Deus começar a projetar a sua criação, quando ele disse haja luz. Do versículo 1, 2 até o 3, houve aqui eu acredito, um grande espaço de tempo. E nesse espaço de tempo, eu acredito que aconteceu o fato, que todos nós conhecemos, nós vamos trazer aqui agora, o grande acontecimento que eu acredito sim, isso sim, pode ter causado, digamos, né, essas trevas, enfim, justificaria, no caso, o que havia sobre a Terra no momento, nessas circunstâncias. E é o único fato que eu acredito que aconteceu, porque está na Bíblia. E esse fato é o que diz lá em Isaías, capítulo 14 de Isaías. Amados, em Isaías 14, a partir do versículo 12, né, que diz assim, a passagem que diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Isso aqui nós conhecemos e sabemos que está falando de Satanás, né? De Lúcifer. Isso aqui é a confirmação de que este fato aconteceu, acredito eu, que neste período. Não aconteceu nem antes, obviamente, aliás, nem antes nem depois, né?
Eu acredito que foi nesse tempo, nesse espaço de tempo do princípio de Deus criar os céus, né, da sua habitação e a terra sem forma e vazia, aconteceu esse fato no mundo espiritual. E foi lançado, a Bíblia fala que, lá em Apocalipse fala, né, que foi lançado no mais profundo abismo. Né? E eu acredito que o único lugar que Deus poderia lançar Satanás seria na terra. Né? Só havia os céus e a terra, ele não poderia ficar lá, ele foi expulso, foi precipitado na terra, diz a Bíblia. Então, aconteceu isso nesse período, acredito eu. Correto? E a grande maioria parece que concorda nesse termo, não há dúvida. Amém? Então, esse foi o único fato, né, consistente, biblicamente falando, que aconteceu nesse período aqui, do versículo 1 e 2 até o versículo 3, digamos assim. Amém? Então, havia trevas sobre a face do abismo, porque o Satanás já havia sido lançado sobre a terra, né? Nas profundezas da terra, ele e seus anjos, aqueles que o seguiram, aqueles que o obedeceram, foram precipitados. Lá em Apocalipse fala sobre isso. Amém? Então, em nome de Jesus, é o único fato existencial, é uma única evidência bíblica, né, que fala do que aconteceu aqui nesse período. O dinossauro, para mim, se você quer sustentar essa ideia, amém, isso não vai aumentar nem diminuir a tua fé, né, nem a minha, mas apenas para um bom senso, né, porque eu não imagino Deus criando um dinossauro, para que propósito, né? Que a sabedoria ia fazer isso, criar um dinossauro para ser extinto, depois criar um homem. Não há muito sentido nisso, aí não há sentido. Tá? Pode até havido aí grandes animais de grande porte, né? Depois da criação, depois do Jardim do Éden, sim, a evolução, o tempo nos mostra que muitas espécies surgiram depois, né? Porque existiam animais grandes, de grande porte, elefante, hipopótamo, né? Mamutes, enfim, esses animais, né, grandes, é claro que com o tempo foram surgindo e foram aparecendo. Mas dinossauro eu acho um pouco improvável, amém, dentro dessa linha de raciocínio aqui em nome de Jesus. Muito menos depois do Jardim do Éden, né? Porque já ouvi pessoas falando, né, que acreditam na teoria que os dinossauros apareceram no Jardim do Éden. Eu não imagino Adão aqui dando nome ao Carnotauro, né? Eu não imagino isso não. Amém. Então vamos lá. No capítulo 1, versículo 2, aqui existe muita muita revelação além desses pontos de observações aqui, correto? No capítulo 1, no versículo 2, fala assim, aliás, versículo 2, né? E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amado, existe aqui um grande segredo, um grande mistério, que eu acredito que assim, tem tudo a ver com a nossa vida, tem tudo a ver com o ministério, tem tudo a ver com o procedimento do Espírito Santo na nossa vida hoje. O mover do Espírito, né, sobre as águas. O que significa isso? Eu entendo, amado, em tudo que se refere ao Espírito Santo, nesse mover. Eu sempre acreditei que o mover do Espírito é para trazer à existência algo de Deus para a nossa vida. No momento que o Espírito Santo ele não se move na nossa vida, nada novo acontece. Amém? Então, dentro desta visão, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e nós entendemos que as águas, nós vamos ver também, que as águas eram a habitação de Deus. Por que ele se movia sobre a face das águas? Há sentido sobre isso. Eu entendo que o mover do Espírito era para manter a existência o que Deus havia criado. No momento que o Espírito Santo, amado, se move, ele mantém a existência. Ou seja, ele sustenta. Ele sustenta aquilo que Deus fez. E é isso que significa esse mover do Espírito. Deus está na sua habitação e ele já havia criado os céus e a terra e todo o seu exército dos céus. Então, para que, né, a existência continuasse digamos, a ver, né, a acontecer ali, o Espírito de Deus se movia. É como se, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que tudo que existe precisa respirar Deus. Amém? Tudo que existe precisa respirar Deus. E isso aqui tinha um significado, né? Os elementos criados nos céus, naquele momento existente nos céus de Deus, o seu exército, tudo que havia, precisava estar sendo mantido pelo poder do Espírito Santo. Então os elementos respiravam Deus.
Amém, gente? E isso tem tudo a ver conosco, né? Hoje, nós precisamos respirar Deus. E como que nós respiramos Deus para que continuemos a existir, a nos manter vivos? É o Espírito Santo. Então, esse é o sentido que eu entendo aqui do mover do Espírito Santo sobre a face das águas. É para manter a existência que Deus havia criado. As coisas precisavam respirar Deus, como hoje nós precisamos respirar Deus através do Espírito Santo. E outra observação aqui do Espírito se movendo sobre as faces das águas é que Deus habita sobre as águas. A água, amado, como eu disse lá no início, né? Deus criou os céus e a terra, a água estava incluída nessa criação, né? Eu posso dizer que a água é um elemento neutro de criação, porque ela não é citada aqui quando que ela foi criada. Ele só fala dos céus. Então, as águas estão incluídas nos céus, correto? Os céus e a terra. Mas a água já existia, porque o Espírito de Deus se movia sobre ela. Amém? Ela não apareceu depois. Não. O que depois apareceu foi o mar e o oceano. Nós vamos estudar sobre isso. Mas as águas já existiam. E Deus habitava sobre as águas. Então a água, eu entendo que é um elemento do céu, é um elemento de Deus, é um elemento que já fazia parte de Deus. Amém? Glória a Deus. Por isso que a água tem tanto significado assim para nós hoje, né? Principalmente no Velho Testamento, né? Trazia a figura, né, de Deus, a figura da purificação, enfim. Como hoje nós simbolizamos essa pureza, essa água viva pelo Espírito Santo. Então, assim, a água ela tinha um significado muito importante. A água é um elemento muito importante, né, na criação de Deus, no princípio. Já existia aqui. Então, eu acredito que as águas já existiam com Deus. Foi criada em algum momento, mas já existia com Deus, né, já desde o princípio. Amém? Porque lá em Salmo 77, nós vamos precisar ir lá, diz assim: as águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram. As águas te viram, né? Aqui o salmista relatando a questão das águas existirem com Deus, que está dizendo, as águas te viram, como se quisesse afirmar que o primeiro elemento que viu Deus foi a água. E no versículo, o Salmo 29:3 fala assim: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus de glória troveja, o Senhor habita sobre muitas águas. Então, eu entendo que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas para manter a existência que Deus havia criado, correto? E ali era a sua habitação. Deus habita sobre as águas, sobre muitas águas. Amém? Glória a Deus. Então, o significado da água aqui tem esse sentido para mim. Eu entendo desta maneira e tenho essa visão. Correto? Glória a Deus. Aí você pode me perguntar, que nós vamos estudar no decorrer dessa série, né? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Poxa vida, né? Então o Espírito de Deus se movia sobre os oceanos, sobre os mares. Não, nada disso aqui. As pessoas hoje têm a mania de pregar e de falar, assim, pelo fato de não, digamos, analisar, digamos, buscar esclarecimento sobre os fatos, afirmam que o Espírito de Deus se movia sobre os mares, oceanos. Eu não imagino o Espírito de Deus se movendo sobre o oceano, né? Vamos supor que as águas já estivessem aqui, né, sobre a terra. Eu não imagino o Espírito Santo se movendo sobre o oceano, né? Porque havia trevas. Mas como é que o Espírito de Deus vai se mover sobre os oceanos, sobre os mares, né, com trevas? Eu não consigo conciliar o Espírito Santo com trevas. Havia trevas sobre a face do abismo. Quem habitava aqui era o diabo até então, pelo menos é o que eu entendo, e muita gente, vocês há de concordar comigo, pelo menos nas profundezas, né, do abismo. O Espírito de Deus não ia ficar pairando sobre os oceanos, no escuro, nas trevas, ele é luz. Não existe esse sentido. Onde é que o Espírito de Deus, então, pregador, estava se movendo? Eu só vou mesmo explicar essa parte quando nós estivermos estudando lá, né, sobre a criação da expansão do céu físico, porque ali explica exatamente o que aconteceu. Aí nós vamos entender de fato
o que aconteceu e como que estava essa situação aqui do Espírito de Deus se movendo sobre as águas. Aí você vai entender exatamente, né, como que isso se tornou possível, né, depois da explicação que nós vamos trazer. A princípio é isso, amado. Hoje, né, para que o vídeo não fique muito extenso, nós estudamos sobre os primeiros 2 versículos, correto? Resumidamente, Deus criou os céus, a habitação dele e seu exército, e a terra sem forma e vazia, não tinha água, não tinha luz, não tinha ar, não tinha nada. E havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, na habitação de Deus, né? Não estava aqui na terra, vamos explicar isso, né? E se movia sobre a face das águas, porque ali era a habitação de Deus, Deus morava, Deus mora sobre as águas. Em todo o tempo as águas vão estar se agitando, aleluia, pela presença de Deus. Isso tem muita, como eu disse, muito significado para nós, para a igreja hoje, que nós trazemos muita simbologia, né, com relação ao Espírito Santo, que é a água viva e o mover do Espírito. Amém? E no próximo vídeo, né, na parte 2 de Gênesis, o mistério da criação, nós vamos continuar falando sobre o livro de Gênesis, porque não dá para ficar explicando e falando muito, né? Já temos aí praticamente 25 minutos de vídeo, correto? Então, eu peço a você que você venha acompanhar esse estudo, amém? Tem muita coisa aqui que nós vamos esclarecer, muita revelação em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a vida de vocês, a nossa vida, para a glória do Senhor. Eu gosto muito de estudar, de pregar e de falar sobre essas coisas, porque fala de revelação, fala de coisas misteriosas, né? Coisas que nós muitas das vezes não interpretamos, não, digamos, nos conscientizamos da maneira correta e exata. Então, que Deus possa abençoar a tua vida. Repito, deixa aí teu like, se inscreva no canal para a glória do Senhor. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre o haja luz de Deus. Amém? O haja luz. Muita coisa que as pessoas não entendem como haja luz. O que era a luz? Como que a luz surgiu? Que luz era essa do haja luz? É o que nós vamos estudar no próximo vídeo, para a glória do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Então fique com essa palavra e que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está falando ao teu coração.